Olá, olá! Hoje damos início a um novo projeto do Instituto Freudiano. Sempre que possível, estaremos liberando algumas lives, alguns conteúdos para vocês. E esses conteúdos vão ser disponibilizados na plataforma do YouTube, que é onde vocês nos assistem. Hoje nós vamos tratar de um tema que é: quais critérios inspiram a vida de vocês? Nós vamos dividir esses critérios de formas que é um critério do qual você deveria inserir na sua vida, um outro critério do qual você deve ter sempre ele em mente para que exista uma clareza das suas ações e, por fim, um critério que deve sempre ficar em alerta na sua vida. Então, um critério para inserir, um critério que traz clareza sobre todos os outros e um critério do qual ele serve de alerta para ações que você precisa sempre tomar cuidado. O primeiro critério é o critério de aprender, a nossa capacidade de aprender. Eu vou contar um contozinho. Era uma vez uma pessoa que ganhou 100 milhões na Mega Sena. Ela ficou muito feliz. Assim que recebeu o dinheiro, saiu comprando, ajudando familiares. E depois de um ano, ela não tinha mais nada. A sua vida tinha retornado àquilo de um ano atrás, antes dela ganhar 100 milhões. Ela não soube gerir e nem alocar os seus critérios. Ela não soube gerir e nem alocar aquilo que foi dado para ela. Ela não utilizou um pouco do seu tempo para aprender como ela poderia fazer a gestão daquilo que ela ganhou. Então, a gente pode pôr em contraponto, a gente pode ter sempre em mente que tudo aquilo que vem fácil e eu não utilizo uma capacidade ou um tempo para que eu possa aprender a melhor maneira de usar aquilo, pode fazer com que tudo aquilo que eu ganhei não faça sentido ou não se mantenha comigo em um longo prazo. Ah, Paula, mas eu não vou ganhar na Mega Sena rápido, porque eu nem jogo. Não tem a mínima chance de eu ganhar na Mega Sena. Mas o critério de aprender, ele não determina apenas sobre o dinheiro. Eu posso aprender sobre situações para que eu saiba, por exemplo, a gerir melhor o meu tempo. Para que eu saiba, por exemplo, aprender para que eu tenha mais capacidade de fazer as coisas de uma maneira ou fazer as coisas de uma outra maneira. E eu posso também aprender para saber quais habilidades eu posso dar mais ênfase e quais habilidades eu não tenho e que não adianta eu insistir nelas, que não faz sentido com que eu gaste o meu tempo para que aquilo se torne algo na minha vida. Por exemplo, eu não tenho a facilidade de chutar com a perna esquerda no futebol. Pode ser que depois de muitos anos aprendendo a chutar com a perna esquerda, eu me torne alguém razoavelmente para chutar com a perna esquerda. Mas será que é inteligente da minha parte hoje, na condição de vida que eu tenho, aprender a chutar com a perna esquerda? Isso vai fazer muita diferença na minha vida? Então, a gente precisa ter a capacidade de compreender aquilo que pode ou não fazer sentido para que a gente aprenda. Aprender, ele não está apenas condicionado a algo que você ganha. Você pode aprender a utilizar as suas capacidades e as suas habilidades de uma maneira que isso passe a favorecer você e então, a partir deste ponto, você possa ganhar mais capacidade de tempo, mais capacidade de como fazer as suas coisas da melhor maneira possível. E você também pode aprender a distinguir aquilo do qual você
quer aprender, aquilo que você tem capacidade para aprender e aquilo que você tem a habilidade para aprender. Então, aprender é uma das ferramentas que o ser humano deveria sempre incluir na sua caixinha. Porque se eu aprendo algo, principalmente se essa questão está dentro da minha capacidade, das minhas habilidades, isso pode trazer para mim benefícios. Benefícios porque eu sei como, o que e por que eu estou fazendo essas coisas. Aprender é uma das formas que faz com que a gente possa sair de qualquer situação. Se eu aprendo, então, a ter uma gestão emocional e um determinado assunto, em uma determinada situação, faz com que a maioria das pessoas percam a sua estabilidade, o seu controle, mas há um tempo atrás eu parei um pouco do meu tempo para aprender sobre essa gestão emocional, naquela situação eu posso ter uma capacidade, eu posso ter uma habilidade de lidar melhor com isso. Então, o aprender, ele pode me trazer capacidades e habilidades para lidar com todas as situações que vão acontecendo na vida, e ela pode me trazer a capacidade e habilidade de fazer 3 distinções: o que eu quero, como eu vou fazer e como eu vou alocar o meu tempo. Então, essa é um dos critérios que as pessoas deveriam sempre pensar em inserir na sua vida, o critério de aprender. O segundo critério, que é o critério da clareza, é aquele critério que vai estar sempre pautando as minhas decisões, que vai estar sempre me dando uma objetividade sobre as coisas da vida. Se eu não sei os meus valores, se eu não sei os meus critérios, quase qualquer caminho vale para mim. É como se eu estivesse em cima do muro, meio perdido, meio acertado na vida. Então, o critério da clareza dos valores em específico é um critério que faz com que a minha vida ganhe um norte. Antigamente, e até inclusive agora, quando se está em alto mar, um dos pontos de referência que existem são os faróis. O critério dos valores são como esses faróis em alto mar para a gente. Eles são aquilo que nos ilumina para tomar decisões. Então, se eu tenho claro os meus critérios de valores, eu tenho claro o caminho no qual eu posso e devo percorrer ao longo da vida. E se eu não tenho isso claro, se eu não tenho esses critérios de valores claros, podem acontecer algumas coisas. A primeira é que se eu estou em um determinado emprego, em uma determinada situação, em um determinado projeto, e naquele momento aquilo não está me agradando, e alguém lá do outro lado me acena com uma oportunidade, e essa oportunidade nesse primeiro momento parece vantajosa, se eu não tenho claro os meus critérios de valores, eu vou estar sempre olhando para as outras paisagens. É quase que aquela expressão, a grama do vizinho parece mais verde. Será que ela é mais verde ou sou eu que estou em cima do muro com alguns critérios de valores? Mas se os meus critérios de valores eles são claros para mim, eu consigo entender se aquela oportunidade que se balançou para mim é só mais uma oportunidade ou é uma oportunidade que está de acordo com aquilo que é um valor para mim. Eu formei em psicologia, então eu tenho um valor de profissão que é escutar, acolher e ajudar as pessoas. E aí surge uma oportunidade para eu ir para a Bolsa de Valores apostar em análises. Eu vou ganhar 3 vezes mais do que eu ganho numa clínica. Bom, quem não quer ganhar 3 vezes mais do que se ganha comumente? Mas será que ir para São Paulo, trabalhar na Bolsa de Valores, apostando
se aquela ou aquela outra ação vai subir ou não, está de acordo com esses primeiros valores que eu disse, que é escutar, acolher e ajudar o ser humano? A princípio, não. Então, por que eu devo considerar essa mudança? Por que eu devo pensar só porque eu vou ganhar 3 vezes mais em ir para este ponto? Como eu tenho claro os meus valores, para mim não faz sentido nem perder tanto tempo ou perder tempo de fato analisando essa proposta. É um desperdício de energia, de valor, porque eu sei muito bem qual é os meus valores, quais são os meus critérios, e ir para um lugar de apostas não é um valor para mim. Então, em grande parte das vezes, quando não fica claro os seus critérios de valores, as oportunidades que podem surgir podem fazer com que você mude o ponto de vista e às vezes você acaba se vendendo momentaneamente por algo que não faz tanto sentido para você, por algo às vezes até mesmo errado. Então, quando eu tenho claro os meus critérios de valores, eu não desperdiço meu tempo, eu não desperdiço a minha energia, eu não desperdiço o meu talento e nem desperdiço estratégia de vida, porque eu sei o caminho do qual eu quero percorrer. E a famosa frase do filme de Alice não se cabe para mim, porque eu tenho critérios de valores claros. E se eu tenho critérios de valores claros, eu sei qual caminho eu deveria percorrer. E aí, qualquer caminho já não serve mais para mim. E quando a gente também tem esses critérios de valores claros, a gente sempre se lembra de frases que nossos pais e os nossos avós sempre contam pra gente. Que aquilo que a gente tem de mais importante na vida é quem somos e os nossos nomes. E a partir do momento que eu tenho esses critérios firmes e claros na minha vida, eu tenho a menor chance de me perder em quem eu sou e eu também tenho a menor chance de perder o meu nome limpo. Então, ter clareza de critérios de valores me ajuda a ter um norte, uma estrela guia. E ele vai também me ajudar a compreender aquilo do primeiro ponto, que é o que eu posso aprender, o que eu devo aprender e aonde eu devo colocar maior investimento, porque eu ganho tempo, eu faço com que o meu talento se sobressaia, eu tenho uma estratégia correta e eu faço com que a vida seja mais clara e eu não precise ficar pensando se todas as oportunidades que batem à minha porta fazem ou não sentido para mim. E o nosso terceiro e último ponto que vai ser trabalhado aqui hoje é o ponto daquele que a gente deve sempre ligar a nossa alerta. É uma história que eu vou contar para vocês de um livro norte-americano. Um sujeito, jogador de basquete, entrou para uma escola e ele descobriu o seu talento ali. Ele era um pivô armador e a partir do momento que ele entrou no time, o seu time se destacou e chegou nas finais. Mas antes dele entrar nesse time, ele tinha feito uma promessa. E essa promessa, porque ele não estava passando por um período de vida muito bom, era simples. Aos domingos, eu não jogo basquete. Até porque ele nem sabia que era tão bom. Aquilo era, a princípio, apenas um hobby. Porém, com o passar dos anos, entrando na escola, entrando para um time, quase conquistando uma vaga, inclusive em uma universidade, ele chegou na final. E essa final caiu em um domingo. E o seu time e o seu treinador não conseguiram entender por que ele ficou tão perturbado com isso. E o que vocês acham que ele escolheu? Ele era um sujeito que tinha a clareza dos seus valores. O que vocês acham que ele escolheu? Bom, é só um domingo, é a final, é aquilo que pode me levar para uma universidade. Ou
eu tenho um compromisso e eu não abro mão deste compromisso que eu fiz comigo e com o meu Deus. Era só um domingo. Era uma final que poderia levar ele para a universidade. Mas ele não desfez o seu compromisso. E muitas pessoas, tentando convencer ele, usaram uma expressão que eu tenho quase certeza que você já escutou essa expressão na sua vida. Não vai dar nada, não. É só uma vez. Não vai dar nada. Grande parte das vezes que a gente fica em dúvida, talvez pela falta dessa clareza de valores anteriores, e a gente precisa encontrar uma forma de justificar a nossa displicência, a nossa ausência, a nossa defesa sobre algumas situações, a gente acaba pensando, não vai dar nada não. É só uma vez. Mas eu gostaria, como eu disse, que o terceiro critério seria um critério do qual você sempre deve estar em mente pensando sobre isso. Sempre que em sua mente surgir essa expressão, não vai dar nada não, fique em alerta. E eu vou trazer 3 pontos que podem ser situações comuns do cotidiano em que a gente utiliza essa expressão para justificar algo, para justificar não ter feito a melhor escolha, não ter utilizado o melhor critério, não ter tido clareza. Tem muitas pessoas que utilizam da sua estratégia, do seu tempo e do seu empenho muito mais no campo do trabalho e acaba negligenciando em alguns momentos a família. E aí tem uma expressão famosa que a gente sempre utiliza, que nenhum sucesso vale uma perca de saúde ou uma perca familiar. A gente às vezes trabalha sábado, domingo, segunda, vira noite e sempre diz, não, é só uma vez, não vai dar nada não. Vai dar. Não é à toa que a Organização Mundial da Saúde hoje tem um critério que chama burnout. Então dá, sempre dá. Quando essa expressão surgir, lembre que talvez alguma coisa precisa de mais clareza ou o seu critério de valor está ali balançando. Um terceiro ponto é que a maioria das pessoas esquecem que as crianças sempre têm uma capacidade de assimilar e aprender melhor de 2 formas. A primeira delas é quando elas são desafiadas, e a segunda forma é o exemplo. E às vezes a gente faz coisas na frente das crianças que a gente acha que elas não estão prestando atenção, que elas não estão vendo. Não vai dar nada não se eu gritar com a minha mãe, a minha esposa, a minha irmã na frente. Eles não estão entendendo, eles não sabem. Não vai dar nada não se eu não estimulo meu filho a ler. Se eu não estimulo ele a fazer uma atividade, se eu não estimulo ele a ter hábitos, horários, rotina, consequências, não vai dar nada não. Mas às vezes dá. Às vezes a gente pensa assim, não vai dar nada não, eu vou passar no sinal vermelho só uma vez. Não vai dar nada não, o limite de velocidade aqui nessa parte da rodovia é 40 por hora, mas se eu passar por 60 só uma vez, não vai dar nada não. E o clássico, que quase ninguém nunca cometeu, né? Você vai no nutricionista, ele te passa uma receita, ele te passa um cardápio e às vezes naquele dia o seu humor não tá muito bom e tava lá para você comer uma tapioca à noite. Seu dia foi pesado e aí você pensa, nossa, eu mereço, não vai dar nada não. E liga pro DK mais um e pede um sanduíche. Ou liga no iFood e pede uma comida diferente daquela. E você então negocia com a dieta.
Mas eu quero te lembrar que a sua vida quase sempre vai te trazer uma negociação. E se você cede, seja num domingo jogando basquete ou na dieta, a próxima vez vai ser mais fácil para que você ceda sobre aquele ponto. Então, para a gente encerrar a nossa conteúdo hoje, eu vou recapitular os 3 critérios que podem ajudar a inspirar para que você tenha uma vida melhor. Um critério que você deveria inserir, um critério que deve ser sempre um norte para tudo aquilo que você quer colocar e um critério que deve sempre ligar o sinal de alerta. A gente precisa sempre ter em mente que os nossos valores não permitem que a gente caia nas armadilhas. Nós devemos sempre ter em mente que os nossos valores são aquilo que nos impedem de cair nas armadilhas. A gente gostaria sempre de desejar aprender aquilo que vai nos dar mais tempo de qualidade com a família, que vai nos dar mais capacidade para nos diferenciar no nosso trabalho e trazer as oportunidades que a gente sempre espera. E por fim, a gente deveria sempre nos afastar daquilo que nos faz pensar não vai dar nada não. Seja um pensamento interno mesmo, ou seja uma situação que acontece no cotidiano. Na maioria das vezes, o não vai dar nada não é no curto prazo. Mas no longo prazo, a conta sempre chega. E na maioria das vezes, é com juros compostos. Então, se você está aqui assistindo esse conteúdo e precisa ter alguns pontos que possam inspirar algumas mudanças de hábitos na sua vida, que faça com que você encontre o seu pulsar, eu sugiro que você sempre pense que os seus valores podem te deixar nas melhores situações quando você os respeita, que quando você deseja cada vez mais aprender, isso pode te auxiliar a colocar o seu tempo no melhor lugar, a ter um melhor desempenho nas ações e situações que você se coloque e a passar mais tempo com as pessoas que você ama. E quando você vai fazer algo e esse algo soa como não vai dar nada não, ligue o sinal de alerta, reavalie os seus valores e pense no que você pode aprender para que você não se coloque mais nessa situação. Esses são 3 critérios que inspiram a minha vida e fazem com que eu me mantenha cada vez mais no meu pulsar. Qual é o seu pulsar? O que te faz querer aprender a manter os seus valores e fugir de situações ruins? Esse foi o nosso conteúdo de hoje e até a próxima.